implicitamente? Olha, não sei. Eu achei meio complicada essa. Tá bom. Bem, a ideia da derivação implícita é o seguinte, vamos escrever primeiro a função aqui, x ao quadrado mais 9y ao quadrado, né? Isso aqui é a equação de uma elipse mesmo, tá bom? É bem parecida com a da circunferência, mas tem um termo com uma amplitude diferente, por isso que a elipse é, vamos dizer assim, maior para um lado, né, do que para o outro, é um ovo. E agora, quando tu vai derivar implicitamente, cara, derivar implicitamente é igual a derivar das outras formas, do jeito normal, vamos dizer assim. Então a gente começa simplesmente derivando cada um dos caras. Vai derivar todo mundo. Lembra que esse risco é o símbolo de derivada, tá bom? Bem, a nossa derivada vai ser em termos de x. Mas você pode estar se perguntando, para que derivar se ele está pedindo reta tangente, né? Pode estar passando isso pela sua cabeça. Eu não sei até que ponto você já está manjando o cálculo. Mas se ele está pedindo a reta tangente, uma coisa que você pode fazer para obter a reta tangente é o ioiô michoxô. Lembra do ioiô michoxô? Equação da reta que a gente aprende na Sim. escola? Aí você usa a derivada como coeficiente angular, né? Perfeito. No caso, como é uma derivada implícita, você pode escolher. Mas como a gente já está muito acostumado a derivar em x, vamos fazer a derivada em x mesmo, beleza? Senão é capaz de a gente se perder. E a derivada aplicada no ponto que você está pensando. Que no nosso caso é esse. Então, tá aqui o nosso x0 e o nosso y0. Não precisa nem calcular. Se tu jogar 2 aqui nessa equação, vai dar esse raiz de 5 sobre 3. Tudo bem aqui? Então vamos derivar. Qual que é a derivada de x quadrado? 2x. E a derivada de y ao quadrado? 2y. Certo. Só que como a gente está fazendo a derivação implícita ela é muito semelhante à regra da cadeia. Lembra que na regra da cadeia tu tem uma multiplicação de derivadas? Aqui também. Tu tem o que tu Sim. acabou de falar, vezes a derivada do y em função de x. É como se o y fosse o u na regra da cadeia, que a gente normalmente usa u, não é mesmo? Pronto. Então o que tu tem que fazer aqui, cara, é simplesmente isolar o dy. Não é possível isolar o y, eu falei para você. É uma função, não dá para isolar o... Desculpa, não é uma função. Não dá para isolar o y, mas dá para isolar a derivada do y. Então essa é a nossa ideia aqui. A gente passa 2x para o outro lado, esses caras dividindo, vai ficar com dy dx igual a... Veja, dá até para cortar já esses dois aqui. Você vai ficar com menos x dividido por 9y. Concorda comigo? Uhum. Muito bem. Isso aqui é a nossa derivada. Então, como ele está querendo a derivada no ponto, o ponto aqui é tudo isso, é 2 e raiz quinta de 3, sobre 3, desculpa. Então eu vou até fazer o seguinte, ó. Eita, vou copiar aqui. Beleza? Fiz aqui uma coisa um tanto desnecessária. Então, quando a gente pega esse ponto e joga na derivada, vai aparecer o quê? Me fala. Lembrando que a derivada está aqui. Quanto é que vai dar a derivada? Menos 2 sobre 9 vezes raiz de quinta de 3. Então esse 3 pode ir para cima, certo? Uhum. Então vai ficar menos 6 sobre a raiz quinta. E a gente não gosta de deixar a raiz na parte de baixo. Racionalização é muito importante. Então vai ficar menos 6 raiz de 5 sobre 5. Beleza? Essa é a derivada. A menos que eu tenha perdido alguma coisa no caminho, acho que não. É isso. Então, Você pode repetir os passos, por favor? claro, de novo, a gente está buscando a reta tangente, tem que fazer ioiô michuchu, para isso precisa derivar. Pega a função e deriva. Deriva cada um dos termos. Só que quando tu Eu deriva entendi o essa termo... parte da derivada. Você derivou em x e em y? Como é que foi? Sim, derivei em x e y.
Então, a parte que eu derivei em x, normal. A parte que eu derivei em y, eu tenho que multiplicar pela derivada. Certo? Porque eu estou derivando diretamente em x. Então, não aparece nada aqui multiplicando. Agora, aqui eu também estou derivando em x. Então, tem que mostrar a derivada implícita em x. Ok? Então, quando você vai derivar alguma coisa, você tem que derivar em x e em y e multiplicar. Sim. Sempre que tu for derivar uma coisa em y você vai ter que colocar esse termo aqui. Tá bom? E por que ele está multiplicando 2y? Essa é a regra implícita. Essa é a regra da derivação implícita. Você deriva normalmente o y ao quadrado, mas como a tua derivada é, na realidade, dy, na verdade é uma derivada em dx, você tem que mostrar esse termo da derivada implícita em x. Essa é a regra da derivação implícita. É meio que uma decoreba. Agora, se tu não quer decorar isso, eu te explico de uma forma um pouco mais avançada. Lembra da regra da cadeia? Quando a gente tinha f igual a, sei lá, x mais 1, e daí a gente chamava o u de x mais 1? A gente fez isso, lembra? Sim. Daí você tinha du dx igual a 1, por exemplo, e depois a sua função era uma f de x, agora é uma f de u. Daí ficava a raiz de u. Daí a derivada, 1 meio, u na menos 1 meio, lembra? Daí como é que a gente terminava a conta? A gente dizia o seguinte, que a df dx, ou seja, a derivada que eu estou querendo, é a derivada da f aqui naquilo que eu estou derivando, que no nosso caso aqui, que no nosso caso aqui é u, eu derivei em u, eu derivei a minha função em u, certo? Meu Deus, eu derivei a minha função em u, então eu tenho que pegar esse u aqui e multiplicar pela outra derivada, a derivada implícita. É regra da cadeia, mas a gente faz uma derivação implícita sem conversar, sem falar muito sobre isso. A gente está derivando isso aqui, que foi uma coisa que eu chamei, uma outra variável, é algo que não estava inicialmente no problema. Porque a minha derivada era pegar uma função e derivar em x. Eu criei uma nova variável. Agora, veja se aqui não está acontecendo a mesma coisa. A gente está derivando em x. Tanto é que a hora que eu derivei em x, tudo ficou normal. Mas se você está derivando em y, quer dizer, em x, por que você derivou em y também? O nome da matéria é derivação implícita. O y, ele depende do x, entende? Porque se a gente olha para essa função aqui, o x e o y estão relacionados, então eu derivo diretamente em x. Mas eu sei que implicitamente o y depende do x. Então, por isso, quando eu vou fazer a derivada, eu estou derivando em x, eu tenho que mostrar que o y depende de x também. E é por isso que eu coloco esse termo aqui. Lembrando que derivada é a taxa de variação. No caso aqui, em função de x. Então, como o y varia em função de x, esse cara tem que aparecer. Beleza? Beleza. Muito bem. Você tem umas dúvidas muito boas, cara. Não é dúvida de quem tem que fazer gestão administração. É dúvida de matemático, essas coisas. Né? O pessoal da gestão nem liga para esses detalhes aí que você se importa. Beleza. Vamos apagar aqui toda essa explicação. Não, mas você não pode deixar. Ah, não, essa explicação não precisa, eu acho. Bem, se eu quiser, se tu quiser, eu bato um print aqui, te explico de novo a regra e mando para você lá a regra da cadeia. Agora eu vou apagar ela porque ela fica um pouco distante aqui na explicação do problema. Então, vamos continuar. Nós queremos encontrar isso.
E a parte ruim, vamos dizer assim, a gente já fez. Ok? Aí. E a gente pode substituir também o I0, o X0, que é o nosso 2, e o Y0, que é o raiz de 5 sobre 3. Pronto, tá aí a equação da reta. Claro que se tu quiser tu pode simplificar, mas isso aí já é equação de reta, beleza? Uhum. Alguma dúvida? Então, recapitulando aqui, louco, tava dando uma outra aula aqui, tem que apagar esse negócio depois. Recapitulando, uma elipse, não dá para derivar normal porque não dá para isolar o y, faz derivação implícita, deriva cada termo, o termo do y põe essa derivada multiplicando. A ideia é isolá-la. Na hora que você isola, você tem a derivada, joga o ponto, depois joga na equação da reta. A derivada que você quer achar é a derivada de yx. Bem, nesse caso era, né? Por Porque a que gente nesse caso? precisa, porque a gente estava querendo encontrar a reta tangente da função num determinado ponto. Mas Por poderia que ser que você ele quer pedisse outra derivada coisa, em né? x? Por que Oi? que é a derivada em y que você quer achar? Poderia ser derivada em x também, mas de novo, a gente está mais acostumado a construir equação de reta pensando no y isolado. A gente está mais acostumado a derivar pensando na derivada em x. A gente sempre pensa em dy dx quando pensa numa derivada. Portanto, eu fiz do jeito que a gente está mais acostumado. Agora, se Tá, tu quisesse derivar em y, também dava, tá? Mas só ia ficar mais complexo. A resposta também ia dar, mas é desnecessário aumentar a complexidade do problema. Então é isso, beleza? E aí? Tem outra que tu queira ver? a próxima, acho que é a 6 ou 7? 7. Vamos ver. Ah, 6. Pô, de novo essa desgraça de Cobb Douglas. Isso aqui me persegue. Uma professora adora Cobb Douglas. Professores dessa tua área aí adoram mesmo. Essa função provavelmente serve para algo muito importante. Considere que a produção possa ser modelada pela função de Cobb Douglas. Supondo P constante, calcule a derivada de K com relação a L. A derivada de K com relação a L. Claro, então vamos focar no que o problema está pedindo. Derivada de K com relação a L. Ou seja, ele quer saber de K dl. Ok? É isso. Ele quer saber dkdl onde? Na função de Cobb-Douglas, que é P igual a A. Eu acho que o A é uma constante também, né? Alfa L1 menos alfa, ok? É isso. Muito bem. O problema é o seguinte, não dá para isolar o K. Bem, de certa forma até dá para isolar o K, mas seria trabalhoso, porque a gente teria que passar tudo dividindo, depois teria que fazer a raiz alfésima de todo mundo. Então é uma coisa um tanto chata. Portanto, como é o intuito aqui dessa lista fazer derivação implícita, vamos resolver esse problema fazendo derivação implícita, beleza? Então, vamos escrever aqui que a gente está interessado em fazer algo muito específico. Apesar de ser possível derivar normalmente, vamos resolver derivando implicitamente. Nossa variável, vamos dizer assim, é, como é que é? Independente é o L, pois queremos dk dl. Então eu vou derivar em termos de L. Portanto, eu posso pegar esse cara e aplicar a derivada em todo mundo.
Tá bom? Isso aqui é uma multiplicação, então vou ter que fazer a regra do produto. Tudo bem até aqui? Regra do produto? Sim, porque é uma multiplicação, né? Putz, que chato, né? É. Mas tem uma coisa que vai facilitar um pouco a nossa vida, que é o fato do P ser constante, né? Ele falou ali, P é constante, então significa que a derivada do lado esquerdo é zero, pelo menos. Então, para fazer a regra do produto, isso aqui também é uma constante, tá bom? Então, como é zero do outro lado, eu já vou passar esse A para o outro lado dividindo, e ele vai sumir da conta. Portanto, a nossa regrinha do produto vai ficar da seguinte forma. A derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Isso aqui é a regra do produto, lembra? Lembro. Tudo bem até aqui? Tudo. Tá bom. Tudo bem com a derivada zero e o A passando para o outro lado, sumindo, né? Constantes acabam sumindo assim, sem maiores explicações. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa. Eu escrevi esse texto por um motivo. Porque a gente tem que focar no fato que estamos derivando em L. Como a gente está derivando em L, essa parte aqui da derivada não vai ter aquela coisinha multiplicando. Então vai ficar, eu vou fazer essa parte primeiro. Tá? Vai ficar simplesmente K alfa. Agora me diz uma coisa, quem que é a derivada disso? É a regra do tombo, ok? Tu está derivando ali usando a regra do tombo. Imagina se fosse x elevado a 1 menos alfa. Como é que seria a derivada? 1 menos alfa que multiplica menos alfa. Elevado a menos alfa, tu quis dizer, né? É, isso. Isso. Beleza. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa ali. Então deixa eu jogar um pouco para o lado. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu acho que você está acompanhando aqui, né? Vamos derivar isso aqui normal. Vai ficar alfa para alfa. Só que lembre-se, eu estou derivando em L. Né? Seria Então, alfa menos um. sim, seria alfa menos um, verdade. Mas lembre-se, eu estou derivando em L. Então é por isso que aqui do lado dessa derivada vai ter que aparecer dk, porque eu derivei um k, né? dl. Ok? Isso é derivação implícita. Sempre que eu derivo um cara que não é o termo que está sendo derivado, que no nosso caso é o L, do lado da derivada dele, você vai ter que colocar o termo da derivação implícita. Tal qual na regra da cadeia. Ok? Igual no problema anterior. Portanto, ficou dessa forma. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Então agora a nossa ideia é, de novo, isolar esse carinha. Portanto, todo mundo que não tem esse carinha vai para o outro lado. Sendo assim, eu vou fazer o seguinte, vou pegar isso aqui, né? E vou dizer que isso aqui é igual àquele cara ali. Só que é aquele cara ali com um sinal de menos na frente. Porque eu passei ele pro outro lado, beleza? E agora dá para dar umas boas simplificadas aí, né? Tipo, dá para passar esse cara dividindo pro outro lado? O alfa também? Eu acho que você consegue me acompanhar no cálculo aqui para eu não fazer nada errado. Vai ficar 1 sobre alfa. Quando eu passo esse cara cortando aqui, esse 1 sobe para cima, vai ficar K. E quando eu passo esse cara aqui, dividindo, ele vai cortar os alfas e vai ficar K elevado a menos 1. L elevado a menos 1. Ou sobre L também, tanto faz. Pronto, tá aí a derivada. 1 sobre alfa vezes K sobre L. De onde veio esse 1 sobre alfa?
Esse cara passou dividindo. Beleza? Ué, mas esse 1 menos alfa, menos K, o alfa, que eu não sei com essas coisas. Quê? Tá Eu dizendo não, de onde apareceram esses caras aqui? não, pra onde eles foram na próxima linha. Tá, vou fazer o passo a passo. Então. Todo mundo que tá do lado esquerdo vai vir pra cá. Então vem o alfa. Porra, meu. Tô aprendendo a usar essa mesa ainda, tô meio burro. Então esse alfa vem pra cá. Esse K cheio de coisa vem pra cá também. E esse L cheio de coisa também. Agora já dá pra simplificar bastante, né? Deixar um sobre alfa já na frente. Quando é menos, né? Tem sinal de menos ali. Quando K, né? Vamos lembrar que bases iguais somam diminui o expoente de baixo. Então tem alfa menos 1. Porque é é o expoente de cima menos o de baixo, né? Tem uma coisa que eu tinha esquecido. Esse 1 menos alfa aqui. Tinha É isso que eu ia esquecido, né? falar, tá multiplicando 1 menos alfa. O menos alfa. Será que eu não esqueci mais nada? Deixa eu dar uma olhada ali. Não. E agora, o L, né? Quando a gente olha para essa parte da conta só, né? Vai ficar L menos alfa menos 1 menos alfa, certo? Portanto, vai ter muita coisa que corta aí, percebeu, Pedro? Vai ficar 1 menos alfa sobre alfa. Alfa menos alfa é zero. Menos com menos dá mais, então vai ficar K. Alfa menos alfa mais alfa, zero. Menos 1, L, elevado a menos 1. Ou, se tu quiser, que nem eu fiz aquela hora. Ok? Pronto, tá aí. Tinha de fato esquecido esse 1 menos alfa aquela hora. Essa é a derivadinha, beleza? Alguma dúvida? Não, perfeito. Opa, que bom. Vamos só dar uma recapitulada rápida. Tínhamos uma função com expoentes arbitrários ali, queríamos saber exatamente quem é DKDL, é o que o problema pede. Então eu escrevi aqui para deixar claro, escrevi a função e fiz uma derivada implícita porque é a ideia do problema. Tinha que rolar uma regra do produto, porque está tendo multiplicação, então eu fiz dois termos. Perceba que no primeiro termo apareceu isso, que é justamente o que o problema pede. Ou seja, eu já fiz toda essa escolha para que aparecesse isso. É meio que uma escolha a médio prazo. E aqui já não, porque aqui eu estou derivando L já diretamente. Então ficou assim, passando para o outro lado ficou desse jeito, passando todo mundo dividindo ficou desse jeito, fizemos algumas simplificações e é isso. Muito bem. Deixa eu já salvar isso aqui antes que eu faça alguma cagada. E vamos pro próximo, né? Qual que tu quer ver? O próximo aí da lista pode ser, deixa eu ver, esse 7. 7. Eu acho que você conseguiria ter feito essa aí se a gente tivesse tentado, né, cara? Qual? 6? Eu acho que sim, tava tranquilo até. É, tá mais fácil do que assim. Assim, na real, a interpretação dele, de fato, era mais fácil. Mas as contas eram iguais praticamente. Vamos ver aqui. É. Na figura ao lado está representada a curva definida de novo, né? Não é uma função. Então, provavelmente, tu vai ter que resolver por derivação implícita. Sendo g de x uma função definida implicitamente pela equação E, de modo que g de 1 maior que zero? Que porra é essa? Calcule g linha de 1.
Mas quem é a função g? Sendo g de x a função definida implicitamente pela equação e. Às vezes parece que tem que adivinhar qual é a função. Tá esquisito isso, pra falar a verdade. Mas g de x é uma função que depende de x. Ah, tá. Eu acho que entendi mais ou menos. Se g de x depende de x, ele quer uma função. Na realidade, não importa quem é g de x. O que importa é que tu quer a derivada de uma função que dependa de x. Ok? É isso. Então, como a outra única variável que tem aqui é o y, na prática, g' de 1, que é o que ele está pedindo, é a mesma coisa que dy dx no ponto x igual a 1. Ok? Por quê? Por causa do fato de que ele está definindo g como uma função que depende de x, percebe? Então, se a função g depende de x, a derivada também vai depender de x. Só que a única forma da derivada depender de x é se a função sendo derivada é o y. Não faria sentido tu derivar dx dx. Isso aqui é 1 sempre. Então, ele quer que você perceba que g' tem que ser uma função de y. É isso. Porque qualquer outra coisa não faria sentido. Não faria sentido tu ter um dx dx. Porque a derivada obrigatoriamente tem que ser em x, já que g depende de x. Ok? Não tem como tu pegar uma função, sei lá, uma função qualquer mesmo, sei lá, x ao quadrado, e pedir para derivar isso aqui e pensar em qualquer outra coisa que não seja derivada em x. Porque ela depende de x. Então a derivada tem que ser em x, entende? Então, como ele está dizendo que g depende de x, a derivada tem que ser em x. Mas a única forma de tu derivar em x aqui é se for uma função que dependa de y. Então ele está pedindo, em outras palavras, dy dx. De uma forma completamente secreta. Praticamente só o professor vai entender, beleza? Mas eu posso escrever isso aqui para tu dar uma pensada depois, tá? Mas é isso que ele quer, tá bom? O importante é saber o que ele quer nesse primeiro momento. Deixa eu escrever aqui. Bem, agora que tu já sabe o que ele quer, eu acho que tu consegue fazer essa conta, mas deixa eu escrever primeiro. Vamos escrever com o máximo de explicações possíveis aqui. O problema nos dá uma equação que não é possível isolar as variáveis. Sendo assim, temos que fazer uma derivada implícita, uma vez que o problema nos pede a derivada em termos de x, da g de x, sabemos que é necessário que a derivada dependa de x. Sendo assim, é obrigatório que a função a ser derivada seja uma função de y, seja uma função em y, ou seja, queremos dy dx. No caso, g' de x, eita, ele não aceitou aqui o negócio. G' de x igual a dy dx. Pronto. Tá aí. Uma breve explicação sobre isso. Então, beleza, cara. Agora, eu quero que você tente derivar implicitamente essa equação, beleza? Eu vou te enviar tudo que a gente já fez hoje. Mas eu acho que tu consegue tranquilamente. Nem precisaria enviar. Quando tu chegar na forma implícita dessa derivada, ou seja, com o dy dx isolado, você me fala ou me manda uma foto. Eu prefiro que você mande uma foto, tá bom? Eu não consigo fazer essas coisas de cabeça. Então, isole o dy dx fazendo derivada implícita e me manda uma foto. Tá, deixa eu tentar aqui. Sem problema. Se errar, não tem problema. O problema é errar na prova.
Y quadrado mais x à sexta igual a 16x quadrado. Eu tenho que derivar dos dois lados, né? Exatamente. Aí fica 32x de um lado, do outro lado fica 6x à quinta. Do outro lado fica 6x à quinta, mais 2y, mais dy dx, Vezes dy dx. vezes 2y y. dy dx. Agora é foda, eu não sei isolar o dy dx. Sabe sim. Todo mundo que tem dy dx, você deixa do lado esquerdo, que é só um termo, e que é esse 2y dy dx, e todo mundo que não tem o dy dx, tu joga para outro lado do igual. Ou seja, do outro lado do igual, acho que você concorda comigo que vai ficar o 32x, Menos né? 6x à quinta sobre 2y. Exato. Pronto, isolou o dy dx. Não tem segredo. E agora você tem que jogar o ponto. Mas perceba que ele só deu o x do ponto. Ele falou que basicamente o x é 1, certo? Mas quem que é o y do ponto? Porque tu precisa jogar também o y, né? Na tua derivada tem y também, certo? Como é que você faz para encontrar o y, então? Eu substituo na fórmula. Exatamente. Substitui na fórmula. Lá na fórmula E. Isso mesmo. Aí fica y quadrado Mais um. mais Mais 6. 1 Mais um, desculpa. Igual a 16. igual a 16. Y quadrado igual a 15. Y igual a raiz de 15. Que pode ser mais ou menos a raiz de 15. Só que como tu está interessado que G1 seja maior que zero, olha ali, ó. De modo que G1 maior que zero. Então tu só vai pegar a raiz positiva, certo? Eu Aí eu preciso ir no banheiro substituo rapidinho, velho. Aí tu substitui lá e encontra a derivada, né? Porque ele ainda não tá 32 pedindo a reta menos tangente. 3 sobre Só um 2. segundo. E aí, cara, conseguiu terminar o problema? Sim, Quanto que deu a derivada?
13 raiz de 15 sobre 15. No ponto específico, né? Vamos deixar isso claro, porque isso vai ser útil depois. X igual a 1, y igual a raiz de 15, tu falou, né? Vai dar quanto? 13 raiz de 15 sobre 15. Na verdade, eu olhei na resposta, porque para mim tinha dado 13 sobre raiz de 15. Só que eu acho que não pode deixar a raiz embaixo, né? Sim. Por que que não pode? Não é que não pode, mas fica feio. Fica bem feio. Você acha que o professor Ah, tira nota se eu deixasse a raiz embaixo? no idea. Eu não tiraria, mas eu acharia uma resposta feia. Muito bem. Vamos ver a B. Determine a equação da reta tangente à curva no ponto do primeiro quadrante de abscissa 1. Para fazer isso, você não precisa mais de conta. Não precisa fazer mais nada. A única coisa que você precisa para fazer isso é o ioiô me xoxô. Vai lá. Acho que tu consegue terminar, hein? É o que ele tá pedindo, né? Y menos Y0 é o. Qual que é o Y0? Você acabou de encontrar a raiz de 15, né? Ah, sim. Olha o que o problema tá falando. Abscissa 1, a reta na abscissa 1. Abscissa 1 é x igual a 1. Então tu já fez tudo que tem a ver com a abscissa 1. Sim, sim, já fiz. Exatamente. Chegando na reta, me fala. Y menos raiz de 15 igual a 13 raiz de 15 sobre 15 vezes x menos 1. Agora tem que multiplicar por. Tem que fazer simplificação. O professor não aceita assim, eu acho. Sério? Ele quer que tu isole o y, deixe na forma reduzida? É. Isso é chato, cara. Mas é só jogar as coisas pro outro lado também, vamos ver. Se eu lembro, vai ficar y igual a raiz. Porra, qual que é a derivada? 13 raiz de 15 sobre 15x. Esse cara aqui é menos 1 mais raiz de 15. Tá aí. Razoável, né? É o máximo que dá para simplificar, beleza? Ah, não. Fiz um cocôzão aqui. Esse cara não é 1. Porque esse 13 raiz de 15 sobre 15 que está aqui, multiplica o 1. Então vai ficar 13 raiz de 15 sobre 15 também. No lugar do 1. Então a gente apaga. Porra. A gente apaga aqui. Põe esse cara aqui. E agora sim. Agora tá certinho. Se tu quiser simplificar isso aí, ainda mais dá, né? Mas se ele quer que tu deixe no formato y igual a x mais b, tá feito. Ah, eu acertei aqui. Y igual a 13 raiz de 15 sobre 15x mais 2 raiz de 15 sobre 15. 2 raiz de 15 sobre 15. Sim. Ah, e esse 13 aqui que tu tinha feito aquela hora? Você tem. Aí você faz a menos 13 raiz de 15 sobre 15 Ah, mais sim. 15 raiz de 15 sobre 15, né? Maravilha, maravilha. É verdade, porque vai ficar 15 raiz de 15 sobre 15, é verdade. É. Bem observado, cara. É que é tão feio que eu achei que não ia ser, mas foi. Certo. Agora sim. Que mais o problema pede? Vamos só concluir algumas coisas. Essa aqui é a resposta aqui. Essa aqui é a resposta aqui. O que pede a C? Determine a abscissa no ponto do segundo quadrante no qual a reta é tangente à curva dada é horizontal.
Bem, vai ter um lugar no segundo quadrante que a reta tangente é horizontal. Daí você tem que lembrar uma coisa. Quando a reta tangente é horizontal, a gente está falando de ponto máximo ou mínimo. Se eu olhar para o segundo quadrante aqui, eu percebo que vai ser aqui a reta tangente horizontal, no ponto de máximo. Aqui nesse ponto. Qual é o Qual coeficiente angular da reta é o tangente horizontal? primeiro quadrante? Não, bem, no primeiro vai ser a mesma coisa. Então, fazer o quê, né? É uma coincidência. Mas a questão é que você tem que ter em mente algumas coisas aqui. Uma reta horizontal tem um coeficiente angular igual a zero, ok? O coeficiente angular dessa reta azul aqui é zero. Então, a hora que você for Nota escrever zero. isso, a hora que essa é a ideia de fazer o ponto de máximo ou mínimo de uma função, é derivar e igualar a zero. Mas voltando, se você quer encontrar então essa reta, as características, a equação dessa reta, ou melhor, só a abscissa ele está pedindo, né? É pouca coisa que ele quer. Você tem que fazer a derivada, você já fez, né? Qual que era a equação da derivada mesmo? Diz aí. Y, a equação da reta tangente, Não, não, não. Você tinha feito a derivada e jogou um valor e chegou nisso aquela hora, lembra? Qual que é a equação que você chegou para isso? dy dx igual a 32x menos 6x à quinta sobre 2y. Maravilha. Isso aqui, cara, vai ser a equação de todos os coeficientes angulares que tu quiser dessa figura estranha aqui que tu tem como equação. Só que tu não quer qualquer ponto, tu quer o ponto onde a reta fica horizontal do segundo quadrante, né, por cima. Ou seja, quando o x é negativo e o y é positivo. Essa é a característica do segundo quadrante. Por hora, então, a gente quer igualar isso aqui a zero. Ok? Quando a gente iguala isso aqui a zero, a gente passa o 2y multiplicando, ele desaparece. A gente pode cortar uns x aqui. Depois de alguma simplificação, a gente chega em 32 menos 6x a quarta igual a zero. Se tu passar o x a quarta, passar o 6 dividindo, tu vai ficar com 32 dividido por 6. Dá pra dividir 32 por 6? Acho que só por 2, né? Dá um número quebrado. Vai ficar 16 por 3. Ok? Eu divido por 2 em cima e embaixo. Então, vai ter que fazer a raiz quarta desse bichinho aí. Como o teu professor quer uma coisa não decimal, né? Qual número elevado à quarta dá 16? Tem ideia? Qual número vezes ele mesmo 4 vezes dá 16? 2. O 2, exatamente. Então aqui você vai ter, supostamente, né, a resposta mais ou menos 2 sobre a raiz quarta de 3. Que dá para ser escrito também como... É como é isso que a gente aí, a faz? resposta é essa, tá certo. Tá. Só que, de novo, né, a gente não quer a parte negativa. Quer dizer, a gente não quer a parte positiva, desculpa. A gente vai querer só a parte negativa. Por quê? Lembra por quê? Porque o quadrante está negativo, x. Exato. No segundo quadrante, o x é negativo. Então, supostamente, é esse o valor da abscissa. Mas o que aconteceu com 2y nessa conta? O 2y multiplicou zero. Qualquer coisa que multiplica zero dá zero. Mas, sim, sim. Então, essa é a ideia, tá bom? Tá bom. Então, tem que ficar bem atento com esses detalhes. Tipo, primeiro, o y não poderia ser zero. O y não vai influenciar em nada aqui. Mas se tu quiser, tu pode achar o y agora, né? Só jogar lá na equação e pronto. Esse valor esquisito aqui, tá bom? E também, tu tem que tomar cuidado com o sinal. A gente só está preocupado com o quadrante negativo. E também, se tu quiser racionalizar, dá, né? Tu pode multiplicar por raiz quarta de 3 ao cubo, em cima e embaixo. Aí tu racionalizaria isso aqui, beleza? Mas já que teu professor não quer, né? Então, já que na resposta não está aparecendo, fica assim mesmo, beleza? Deixa eu só recapitular esse problema.
Tínhamos uma função esquisita, a gente queria saber qual era a derivada g'1. Como a derivada tem que ser em termos de x, era obrigatório que se fosse uma derivada de y dx. Então a gente fez a derivação implícita. E você fez, né? Derivação implícita, jogou o valor de 1 e chegou nessa resposta. Maravilha. Com isso, você foi buscar a reta tangente. Você já sabe que é sempre ioiô michôchô. Jogou o coeficiente angular no ponto que o problema pedia, que era justamente o que já tinha sido encontrado no A. E isolou a retinha, ficou desse jeito. E depois, você quis encontrar onde que a reta tangente era horizontal. Para a reta tangente ser horizontal, significa que o coeficiente angular dela é zero. Toda reta horizontal tem coeficiente angular zero. Se fosse vertical, seria infinito, tá bom? Vamos saber disso. Se fosse vertical, seria infinito. Daí você passou o y multiplicando zero, isolou as coisas e já era. Beleza? Beleza. Então tá bom, meu caro. Show de bola. Aula top mesmo. A gente tem uma Voltamos. próxima aula, né? Sim, nós temos uma outra aula no sábado, isso? Isso. Isso. Então Tem tá bom, mais, valeu. deixa eu ver, tem mais que uma aula ainda. Não, tem algumas, mas a próxima é no sábado. É. Então tá, até lá, valeu. Até.